Eu saúdo a todos nessa noite com a paz do Senhor. Mais uma vez estamos aqui, vamos começando atrasado, pelo simples fato da gente ter saído. E chegamos só agora, né? Mas vamos falar de Deus? Vamos falar dos últimos dias? Não vou ser muito profundo em nada, porque, afinal, profundo mesmo na nossa vida é Deus, e profundo mesmo é quando nós pegamos tudo que nós aprendemos na Bíblia e colocamos em prática na nossa vida, né? Quero ler aqui hoje em Atos capítulo 2, versículo 17, para a gente ser mais breve possível, né? Que já é 7h30 e poucos aqui, 7h37, né? Então nós estamos bastante atrasados hoje. Geralmente eu começo bem mais cedo, né? Está escrito assim em Atos 2:17. Nos últimos dias, diz o Senhor, que derramarei do meu espírito sobre todos os povos, e os seus filhos e suas filhas profetizarão, e os jovens terão visão, e os velhos terão sonho. Quando nós vemos essa palavra, nós nos alegramos que no meio de tanta diversidade o Senhor ainda faz essa promessa para cada um de nós. Nos últimos dias, diz o Senhor. Esse é um sinal que nós temos que prestar atenção. Já está acontecendo isso? Eu creio que em algumas vidas sim. Nos últimos dias, diz o Senhor, derramarei do meu espírito sobre todos os povos, e os seus filhos e suas filhas profetizarão. Os jovens terão visão e os velhos terão sonho. Que maravilha! Essa é uma promessa explícita de Deus, é uma vontade dele. Aonde em alguns quadros nós estamos revertendo tudo isso. Ou talvez nós estamos olhando muito o contrário de tudo isso. Mas se o Senhor nos fez essa promessa, não existe o contrário que venha suportar o poder de Deus. Se Deus fez essa promessa que nos últimos dias Ele vai derramar do seu Espírito no nosso meio, então você que está entristecido, se alegre. E começa então a colocar em prática essa palavra dentro de você, como? No modo espera. Sempre Deus está mandando nós espera. Porque o esperar em Deus é confiar na vontade, somente na vontade dele. Talvez você esteja aí um pouco entristecido com as coisas que você vê, eu também fico. Mas é notório que o que está acontecendo nos dias atuais venha a acontecer para que se cumpra tudo que está escrito. Se você ler a Bíblia, você vai entender que tem coisas que tem que acontecer. Porque senão a Bíblia estaria mentindo. Nós vendo hoje, a maioria se afastando, brincando com Deus, ou de uma certa forma bastante distante. Mas o Senhor mesmo assim nos faz uma promessa aqui no livro de Atos, capítulo 2, versículo 17, onde ele diz que nos últimos dias, esse é um sinal da vida dele. E a vinda dele é certeira, é certeza. O que diz lá em Joel 2:28, que diz assim: então, depois destes eventos, derramarei do meu espírito sobre todos os povos. Você nota que no capítulo de Atos, capítulo 2:17, tem a mesma palavra que está no livro de Joel 2:28. Então, depois desses eventos, derramarei do meu espírito sobre todos os povos. E seus filhos e suas filhas profetizarão, e os idosos terão sonho, e os jovens ganharão visão. Notaram como esses livros têm uma diferença muito grande de um para o outro. Mas essa promessa do Senhor na nossa vida não é de agora, não é de Cristo para cá. Já vem desde Joel, que está no Velho Testamento. Essa mesma promessa é
é dito lá atrás. Antes de Atos escrever, antes de Paulo escrever capítulo 2 e 17 do livro de Atos, já havia uma promessa no livro de Joel 2 e versículo 28 falando a mesma coisa, que o Senhor iria derramar do seu Espírito no nosso meio. Então nós temos que prestar muita atenção, porque de repente nós estamos vivendo aqueles dias com o oxigênio espiritual está pouco. Para você que não é convencido, mas é lavado e remido no sangue de Jesus, que se entristece com algumas coisas, como que Deus vai derramar do Espírito dele? O Senhor, ele tem um poder tão grande de converter, que nós não fazemos nem ideia de como Deus é capaz de inverter todo esse quadro. E inverter, acima de tudo, com amor e misericórdia. Mas aqueles que pecaram. Você nunca pecou, não? Todos nós pecamos. Todos nós já fizemos muitas coisas que desagradou a Deus, a maioria de nós. E o Senhor, ele vem nos dizendo no livro de Atos, capítulo 2 e 17, que ele vai nos últimos dias, antes, muito próximo à vinda de Jesus, vai derramar do seu poder dentro das igrejas. Vai ser como um reforço, o último reforço dele, para preparar você e eu para o grande dia do Senhor, que é o dia em que nós iremos encontrar Jesus nas alturas. Fosse você, ficava alegre, porque o Senhor, ele não mente. A Bíblia diz que ele não é o homem para que minta. Porém, quando nós começamos a olhar as dificuldades, a fragilidade da igreja nos dias atuais, você começa a questionar você mesmo, mas como o Senhor ainda reverte quadro? O Senhor tem um povo lavado e remido no sangue de Jesus, que é propriedade dele. E o que é dele, ele zela. O que é dele, ele perdoa. O que é dele, ele tem controle. É isso que você e eu temos que entender. Que o Senhor tem controle de tudo. Olha só, no livro de Atos 2, capítulo 16, você vai achar o livro de Joel, que está lá no livro de Atos, o mesmo que a gente leu, Joel 2 e 28, que diz assim: muito diferente disto, o que está ocorrendo foi predito pelo profeta Joel. Então não tem como nós escaparmos dos benefícios que Deus tem preparado para a nossa vida. Por mais que você não entenda o momento que nós estamos vivendo, não temos que entristecer, mas correr dentro daquilo que Deus determinou para a minha e para a tua vida. Continue com a mesma visão, olhando para frente e dando crédito à palavra, que você vai ver esse dia de Pentecoste acontecer. O dia que o Senhor vai derramar o Espírito dele com mais força ainda e nos encher de gozo no meio dessa tribulação toda que a igreja primitiva vem passando. Talvez nós somos hoje taxados como crentão, crentarrão, santo demais, mas não é assim. Não somos demasiadamente santo demais, mas não deixamos de ser santo. Mas com os dias ocorrendo e a gente vendo tanta coisa acontecendo ao mesmo tempo, nós começamos a tretubiar, sabe como que é? Ficar parado e olha, puxa vida, a igreja que era para produzir tanta coisa boa, é a igreja que eu estou vendo ela espalhada, dá a entender que ela está escapando da mão de Jesus. Só escapa da mão de Jesus, irmãos, o que não é dele. Porque o que é dele, mesmo na rebeldia, um dia o Senhor vai converter a vida dele, a vida dela. Essa maneira de Jesus ver, Jesus não vê nós como nós vemos um ao outro. Ele vê com amor, ele vê com muito amor.
Nós somos ignorantes, a maioria de nós queremos que as pessoas sejam, né? Ah, irmã Cei Queiroz, que Deus te abençoe. A senhora também, tá? Seja bem-vinda, que Deus continue te abençoando, né? Então é isso que o Senhor lá no livro de Joel, ele fala a mesma coisa, Joel 2:28. Então depois desses eventos, derramarei do meu espírito sobre todos os povos. Mas pastor, como que isso vai acontecer? Calma, tu viverás para ver isso, porque está muito próximo. Está muito próximo a volta daquele que vive, que reina. E ele reina de uma maneira, ele controla a igreja dele de uma maneira que tem hora que o Senhor confunde a cabeça da gente, ele deixa ir, ele dá corda, mas o que é dele, pode até pensar que escapou, mas não escapa. Pode até o diabo achar que pegou a vida do seu filho, do meu filho, da minha filha, que pegou teu casamento e arrebentou com ele. É mentira que não arrebentou, não. Porque se você for uma mulher, um homem que não vai nem para a direita nem para a esquerda, mas que olha para Cristo e diz: Senhor, está tudo nas tuas mãos. E o Senhor lá de cima diz: deixa comigo, que eu sei o melhor para você. Nada está perdido enquanto Deus não dá a última palavra. Eu estou falando isso para alguém hoje que está aí, muito especial, não sei se está por dentro ou por fora. Por dentro que eu digo é quando a pessoa bate no vídeo, daí na tela do vídeo aí eu vejo a pessoa aqui, senão não vejo, né? Mas não me interessa em que posição que você está aí e quando você vai ouvir isso. Você tem que dar espaço para que Deus trabalhe. Porque se nós ficar olhando hoje as tribulações que nós mesmos passamos, ou as pessoas em volta, nós não vamos participar desse dia, ou desta data, ou desse tempo tão maravilhoso na vida nossa. Onde o Senhor vai derramar do seu Espírito sobre todos os povos, e os seus filhos e suas filhas profetizarão, os jovens terão visões e os velhos voltarão a sonhar. Mas vai existir isso? Vai. Pela fé, nós temos que ter a fé. A fé não precisa de olho. A fé não precisa sentir o cheiro. A fé não precisa ver no campo físico. O ato, fé, é crer naquilo que só Deus pode fazer. Só Deus. Mas pastor, com esse povo todo rebelde, Deus vai derramar? Vai derramar. E aquele que acatar esses dias, certamente viverá após os grandes dias de tribulação que essa terra vai passar. Porque vai passar. Isso aí é inevitável. Com certeza você não vai fazer parte desse dia de tribulação. Você não vai fazer parte desse momento difícil que a terra vai passar. Porque certamente depois do dia que o Senhor derramar do seu Espírito, você nunca mais vai sair da presença de Deus. Porque eu entendo que isso venha a ser a minha e a tua última oportunidade de não se desligar da única porta de salvação que vai ser esses dias. Pastor, mas eu vou na igreja, parece que eu estou dentro de uma lanchonete. Os dias estão assim mesmo. O diabo tem conseguido implantar certos gelos, certas friezas. A pessoa sai da igreja, parece que entra ruim e sai morto. Mas nesses dias aqui que o Senhor vai derramar do seu Espírito sobre todos os povos, nesse dia não, você não vai precisar nem ir na igreja para glorificar a Deus, não. Tem gente que só glorifica a Deus na igreja. Passa o dia inteirinho sem nem lembrar de Deus. E o homem e a mulher que tem um vínculo, uma aliança com Deus, que não é alienado, ele lembra de Deus quando ele acorda, ele lembra quando está tomando café. Deus está em primeiro plano na vida dele, ou na vida dela. É isso que nós temos que não nos convencer, mas pegar isso e enraizar dentro de cada um de nós e pararmos com essa ideia de que tudo está perdido, que não está.
O Senhor sabe o que Ele está permitindo. Ele está permitindo porque Ele quer. As pessoas brincam com Deus até a hora que Ele quer. E se Ele está dando linha na pipa, deixa Ele dar. Você que não pode se desligar dele, ou por acaso ficar olhando essas rebeldia, coisa arada, fofocaiada, essa coisa arada que está acontecendo nos últimos dias, os escândalos. Você que não tem que entrar no meio disso, nem fazer parte disso, porque você é diferente. Você ouve a voz de Deus. E se você ouve a voz de Deus, no meio desse turbilhão de pessoas, muitas joias espirituais que estão no meio, que ainda é brasa viva. Lembra bem quem é você. E não se misture. Se misturar até que pode, mas não pode se contaminar. Essa é a razão de Deus ser tão misericordioso. Às vezes nós somos ruins, irmãos. A nossa natureza é ruim. Como assim, pastor? Se aquele irmão não entra pela porta, nós já fica contra ele. Não é ou não é assim? Por que aquele rebelde não entra? Não é assim? Mas não é bem desse jeito. E eu falo isso com muita propriedade porque eu já fui assim. Hoje eu entendo que às vezes quando a gente está pastoreando, talvez aquele que está dando tanto trabalho um dia vai me encher de orgulho. Talvez é aquele ou aquela que vai trazer para a igreja muitas alegrias. E aquele bem santinho que você não sabe nada dele, talvez é pior que aquele rebelde. Deixe-me lembrar de algo que um pai, é bíblico isso. O pai pergunta para um filho se ele, para ele ir trabalhar onde eles plantavam uvas, né? E ele disse que ia. Automaticamente o pai ficou confiando. Então ele foi e chamou o outro filho dele e disse: meu filho, eu quero que você vá amanhã para lá. E esse disse não. É aí que vocês vão entender agora como existe, como é que Deus trabalha. Esse filho que disse não, o pai, a Bíblia não relata se o pai ficou preocupado com essa resposta. Também não fala se o pai falou alguma coisa. Mas o que a gente vê nos próximos versículos é que vai trazer à tona o que eu estou falando aqui hoje. Talvez aquele crente que é tão trabalhoso é o que vai encher um dia o pai de orgulho dele. Porque de uma hora para outra ele pode mudar de pensamento. E esses dois filhos nos provam isso. O que disse que ia não foi. Mas o que disse para o pai que não ia, no outro dia ele foi o primeiro a pegar a mochilinha e entendeu. Ele disse: é melhor obedecer do que sacrificar. E eu vou ouvir o que o pai quer para minha vida. Eu vou lá fazer o que ele mandou. E o que disse, tem muita gente hoje fazendo assim. Não, pai, eu vou, mas não vai. E às vezes a gente olha para uma grande massa, para uma igreja, e vê aquelas pessoas mais difíceis, as pessoas falam tribulosas, né? E a gente começa agora a dar crédito àqueles bonzinhos, e muitas vezes nós nos afastamos daqueles que é titulado como rebelde, como pessoas problemáticas que não entram pelas portas. Mas não é a minha definição, a minha maneira de ver eles, que vai dizer quem eles vão ser amanhã. Entenda bem isso. Não é amanhã, pode ser tudo diferente na vida de uma pessoa que hoje não está entendendo nada. Durante a noite, Deus muda o cativeiro dele e pode, de repente, nos surpreender. Eu conheço muitas pessoas assim, que eram terrivelmente rebeldes, que não media a distância para dar problema dentro da igreja. Mas essas pessoas muitas vezes não faz isso porque quer. Faz isso porque eles ainda não entraram no tempo de Deus.
Porque com Deus não tem esse negócio, ou você entra pelas portas ou você entra. Ou eu entro ou entro. Quando Deus entrou no meu cativeiro, Ele não entrou para morrer comigo lá dentro, não. Ele entrou para me dar vida. E fazer com que eu entendesse que a melhor coisa era obedecer a Ele. Vocês estão pensando que eu queria ser crente? Mas nem com bolachinha. Não queria. Mas o Senhor, Ele nos resgata. Mas Ele não deixa nós dentro da igreja morrendo, não. Ele deixa lá, uma hora eu vou trabalhar na vida tua. E às vezes a gente fica dando trabalho. Mas nós, humanamente falando, a gente é meio terrível. Porque talvez a pior coisa que eu vejo hoje, nos dias atuais, é que a maioria de nós nos esquecemos de quem nós já fomos lá atrás. Então na hora de julgar é fácil. Na hora de julgar é muito fácil. Mas de repente aquela pessoa não passou por onde você passou. De repente Deus tem o mesmo caminho que fez você passar para aquela pessoa também passar. E é notório que daqui 1 ano, 2, você vai encontrar com esta pessoa totalmente diferente daquela que você conheceu há 1 ano e pouco para trás aí. Quantas vidas eu já não vi Deus transformar? Basta você crer. Ah, pastor, mas ele não tem jeito. Quem não tem jeito é você, pensando assim. Você serve um Deus do impossível. Um Deus que Ele não está aí para brincar de Deus, não. Ele é Deus. E Ele faz a mudança no tempo dele, não no teu. Esse é um dos nossos grandes problemas. O que diz Atos 2:33, diz assim: exaltado à direita de Deus, Ele recebeu do Pai o Espírito Santo prometido e derramou o que vos agora veste e ouves. O Espírito Santo já está entre nós. De quem esse versículo está falando? Exaltado à direita do Pai. Quem é que está à direita do Pai? Cristo Jesus. E Ele lança para baixo. Ele recebe do Pai o Espírito Santo prometido e derramou o que vós agora vedes e ouves. O Espírito Santo já está entre nós. Muitos de nós é que não queremos Ele. Há uma grande diferença. O Espírito Santo já está no nosso meio. Atos 11:27 diz: naqueles dias descerão alguns profetas de Jerusalém para Antioquia. Já estamos vivendo isso. Tem profeta que só aguenta, mas tem uns que vêm no meio, vem errado, que tem uns profetizando aí que não tem nada a ver com Deus. Basta dar R$50 para ele, nossa, ele te entrega até a chave da porta do céu. Mas os profetas de verdade hoje, eles estão passando por um grande sacrilégio. Alguns estão sendo já perseguidos, aqui no Brasil mesmo. Porque as pessoas não querem mais ouvir hoje a realidade da Bíblia, a realidade de Deus, não a minha. A realidade de Deus não é bem do jeitinho que nós estamos imaginando. A realidade de Deus, nós temos que renunciar a muita coisa. A realidade de Deus, nós temos que estabelecer em nós algo que vem de Deus para fazer a diferença. E o Senhor tem o melhor dessa terra para a tua vida, para a minha vida, e Ele de maneira nenhuma, Ele vai perder você e eu para nenhuma dessas armadilhas que nós estamos vendo por aí. Deus é Deus. E Ele ainda diz no Atos 2:18, Ele diz: sobre os meus servos e as minhas servas, olha, presta bem atenção, derramarei do meu espírito naqueles dias, e eles profetizarão. Essa promessa que ele faz para um povo especial. Porque ele diz sobre os meus servos. Ele não está dizendo sobre os rebeldes, não. Ele está dizendo sobre os servos. Aqueles que se dedicam dia e noite, até por firme promessa de Deus dentro dele, e ele diz: eu não desisto, não importa o que esse mundo está
acontecer. Não importa se João e Maria estão brincando com Deus, eu não vou brincar com Deus, porque eu sei que no dia que Ele derramar, nos últimos dias, essa porção dobrada do Espírito dele sobre a nossa vida, eu quero estar lá. O verdadeiro propósito do homem de Deus é chegar no céu, irmão. Não existe esse negócio de que eu vou para a igreja para ficar rico, eu vou para a igreja porque eu tenho que estar brigando por posição no púlpito, eu vou para a igreja, mas eu tenho que sentar no banco da frente. Irmãos, o importante é você chegar no céu, aonde você senta aqui na terra. Se você é pastor, se o pastor separou você ou não, larga a mão disso. O intuito, o caminho, a verdade, a vida ainda é Jesus. Você tem que entrar nesse caminho sentindo a Jesus e não sentindo a posição. Se você cantou ou não tem importância. Se você não canta na igreja, canta em casa. Às vezes o seu maior tesouro está do lado da casa tua e você nem faz ideia. Que tesouro é esse, pastor? Uma alma. A Bíblia diz que o ouro todo da terra, o dinheiro não pode comprar uma alma, e de repente tem uma alma do teu lado, vizinho teu, que precisa ver e fazer parte desse povo escolhido por Deus, e é você que vai destrancar essa porta, através do seu louvor, do seu exemplo, da sua maneira de viver, da sua dedicação com Deus. Você não vai precisar falar nada com o vizinho teu, porque todos verão que a glória de Deus resplandece na tua vida. Nem sempre é falando que você vai convencer alguém, não. Muitas vezes você vai convencer a pessoa pelo que você carrega, o Espírito do Senhor. As pessoas começam a observar a tua e a minha vida. E de repente esse Espírito que o Senhor derramou na minha vida, na tua, começa agora, fazer e trazer resultado, fazer diferença. É desse Espírito que nós estamos falando hoje aqui. Se nós ficarmos olhando só a decepção, só pecado, só coisa ruim que a gente está vendo, daqui a pouco o inimigo acha esse detalhe e daqui a pouco aquilo vai te contaminando, e daqui a pouco é você que vai estar fora da presença de Deus. Adriano JS, seja bem-vindo, meu filho. Aí é você e eu que vamos sair, mas nós não podemos nos desligar da nossa bússola, que é a palavra do Senhor. Entra por essa porta e não importa se o mundo está pegando fogo em volta de você. Vai estar em volta, porque você vai estar protegido cada dia mais. Essa força de Deus vai se tornando maior todos os dias na vida tua. Nas nossas vidas, se nós darmos lugar ao que está escrito, se nós esperarmos realmente e esperar na promessa que o Senhor tem, que tem para cada um de nós, mas para isso nós precisamos um pouco. Às vezes eu falo aqui das coisas que estão acontecendo, mas não falo porque eu estou vendo, não, eu falo porque eu estou vivendo no meio de muita coisa que contraria a Deus, mas eu não sou juiz. Você não é juiz. Então nós temos que ter muito a paz do Senhor, pastor e pastora, e a todos. Alisson Tolinato Magrelinho já saiu do mercado, né, filho? Que Deus abençoe a tua vida, a tua família, todos, estão em volta. Amém, amém? Então é isso que eu estou tentando explicar aqui hoje. Está preparado para esses dias em que o Senhor vai derramar do seu Espírito, lá em Atos 2 e 17, 2 e 18, diz: e sobre os meus servos e as minhas servas derramarei do meu Espírito naqueles dias, e eles profetizarão. Hoje em dia tem uma leva de profeta aí que já tem até medo de profetizar, profetiza com medo, encolhendo, Mas Deus vai reerguer, porque isso é uma promessa dele. Ele vai reerguer os profetas de verdade nessa terra. Porque ninguém vai estar, como no livro de Naum diz, eu não tenho ninguém como inocente.
O Evangelho já está em toda a terra, praticamente. Poucos são os lugares. Aqui no Brasil, quando você está fazendo culto na rua, principalmente, que 10, 15 pessoas aceitam, ou menos, a gente tem um negócio de dizer, ganhei tantas almas para Jesus. Mas na realidade, essas almas, né, Ângela? Lá em Rondônia, dá um abraço no teu marido, nos teus filhos. Ângela é minha prima, né? A gente tem que entender que quando a gente ganha essas almas, na realidade essas almas já são de propriedade do Senhor. A maioria, 99%, já foram crentes. Estão simplesmente afastados. E afastado por quê, pastor? Vocês sabiam que às vezes somos nós mesmos que afastamos eles? Às vezes é a própria igreja que não abraça aquela pessoa. Fica de longe, tudo olhando, mas ela era uma prostituta. Meu irmão, para com isso. Mas ele era um matador, ele era um drogado, ele era... Não, meu irmão, ainda bem que você já está falando com a tua própria boca, eu estou falando com a minha própria... Ele não é mais, ele agora é teu irmão, ele agora está no mesmo plano de morar no céu juntamente com você. Abrace, converse com ele, converse com ela, se aproxima e mostra que esse povo de Deus é especial, de boas obras e que sabe abraçar as causas um dos outros. Mas não, a gente faz diferente, fica tudo igual uru, olhando quem é ele. Esse cara aí é perigoso. Isso aí botou chifre na mulher dele. O que é errado, a gente agora tá aí dando uma de crente. Eu já vi crente falando isso. Irmãos, o homem pode pecar de torcer o bigode para lá. Isso tanto o homem quanto a mulher. Mas a partir do momento que ele levanta a mão e diz, eu aceito, aleluia, viver sob o domínio do nosso Senhor Jesus Cristo, você e eu temos que respeitar Ele, porque um dia eu e você também passamos por isso. Ou vocês acham que eu nunca pequei? Não, e pequei. Quem é que não peca? Eu já fiz coisas do arco da velha. Quem sou eu para fazer um pré-julgamento sobre a vida de alguém? Se eu também já tive as minhas falhas seríssimas lá para trás. Se eu já fui um homem do crime. Se eu já fui um homem perdido, totalmente perdido nas drogas. Quem é eu, que moral que eu tenho lá atrás para dizer que o que hoje entrou na igreja todo arrebentado, talvez vivendo igual eu vivia no passado, que tem uma crentalhada que eu vou falar para vocês. Parece que vive com o passado da gente na boca. Você tem que viver com Cristo na boca, é com Deus na boca, e olhar para aquele que está lá, que não está compreendendo direito o que Deus quer fazer na vida dele, e começar a abençoar a vida dele, que é melhor abençoar do que amaldiçoar. É melhor parar de estar julgando um ou outro, porque essa não é a igreja que vai para o céu. A Bíblia diz que a igreja que vai para o céu, ela tem que se comportar desta maneira que está escrito na Bíblia. Quão bom, quão suave é que os irmãos vivem em confusão, que tem gente entendendo assim, mas não é confusão não, abre os seus ouvidos. Está escrito assim, que viva em união, em um só propósito. Entenderam? Vocês estão entendendo? Nós estamos entendendo, porque a palavra é para mim também. Temos que viver unidos, como uma grande família. Quando alguém chegar para trazer uma fofoquinha, eu vim falar do Zé Maria, Ângela. A Ângela, toma. Ele é meu irmão, né? Tanto biológico quanto o irmão que vai morar comigo no céu. Talvez ele não esteja entendendo certas coisas, mas eu já estou pagando preço de joelho e eu vou ver o meu irmão adorando a Deus e não vai demorar. É assim que funciona o crente, mas não é isso. Literalmente não é isso que nós vemos. Às vezes reúne aquela patota
para perseguir um novo convertido que não está entendendo nem o que ele está fazendo ali. Amar o teu próximo como a ti mesmo. Por que diz a palavra a ti mesmo? Porque você e eu, algum momento lá atrás, nós não amávamos nem a nós mesmos. Porque se nós amávamos nós mesmos, a visão nossa seria totalmente diferente. Nós não iríamos fazer tantas coisas erradas que a gente fez quando nós não éramos crentes. Agora, a partir do momento em que Jesus faz com que você e eu venhamos abrir os nossos olhos e entender que Ele é a única saída para a transformação, para a mudança das nossas vidas, que Ele pode te tirar de um presídio, te curar de um câncer, te dar livramento, como hoje eu tive numa casa hoje, que o rapaz capotou um caminhão, por isso nós começamos hoje atrasado aqui. Nós fomos lá orar por ele. Está lá inteiro, o caminhão se esbagaçou, mas ele bem no meio, Deus fechou com a tua mão protetora e protegeu a vida dele. Por quê? Porque Deus protege uns e outros não. Porque geralmente Deus protege quem ele é proprietário, com quem ele é dono. Ele é dono, então ele é que decide quando uma folha cai. A Bíblia diz que Deus conhece até quantos fios de cabelo nós temos na cabeça. Deus é sensível. Deus é especial, Deus, Ele é grande, Deus, Ele é Deus do impossível. E se Ele é Deus do impossível, começa a olhar para o teu irmão com um olhar diferente a partir de hoje. Para de olhar os defeitos e começa a olhar que há uma possibilidade para quem está em vida haver uma transformação. Olha o teu passado lá atrás. Quem é você e eu para pegar um novo convertido e agora separar ele do bando? Vocês sabiam que tem muitas pessoas que não ficam na igreja, a culpa é nossa, porque nós não temos uma boa recepção com ele. Ele aceita, mas ele fica falando sozinho. Todo mundo fica de longe. Se o Senhor Jesus abraçou ele, deu a ele uma oportunidade, o que custa a nós como crentes, que servimos a Deus, também abraçar ele. Se Deus te deu essa oportunidade, mas Ele não deu só para você. Hoje, nós que já estamos um pouco mais enraizados, entendemos mais, nós temos essa obrigação. As pessoas acham que fazer a obra de Deus é sentar numa cadeira do meio e dizer, eu sou o pastor daqui. Fazer a obra de Deus nem sempre é ser o pastor. Fazer a obra de Deus é quando você dá uma direção, um passo em direção daquele ou daquela que não está entendendo nada ali. Que mostra para eles, olha, servir a Deus é gozo, vem aqui, veja como nós vivemos em paz. O mundo pode estar em volta pegando fogo, o diabo querendo te dar uma pancada, mas é só querendo, porque de maneira nenhuma o diabo pode alcançar quem é de propriedade de Deus. Ele pode fazer as graças dele, mas ele não tem força para te derrubar. Porque você vive sob uma proteção, e essa proteção vem do alto. Da onde que vem o socorro teu? O meu socorro vem do Senhor. Ele é quem tem a melhor proposta para a minha e para a tua vida. Olha para a tua igreja diferente, porque no dia do grande Pentecoste, aquele rebelde, aquele que só dava dor de cabeça, ele vai estar do teu lado dizendo, Senhor, sou muito grato pela vida dele ou dela, que eles não mediram esforço para fazer com que eu enxergasse o poder e a graça que é te servir. Vieram com carinho, com jeito. Vamos deixar de ser brucutu. Não é porque você e eu já estamos uns degraus para frente que aquele outro também não vai usar a mesma escada que você pulou degrau por degrau para chegarmos aonde nós estamos. E outra coisa, não fica aí dando uma de crentarrão, não, de santarrão, não, que ninguém está pronto, não. Quem falou que tu está pronto? A vida servindo a Deus é uma vida de aperfeiçoamento todos os dias.
É infinito isso, até que o Senhor venha nas alturas. Porque senão não estava escrito lá, procure ser santo como eu sou santo. Senão ele dizia, olha, nós somos todo mundo santo aqui. Não, a santificação vem através de quem? Do seu próprio esforço e dedicação. Em se aproximar daquele que é santo. Na realidade, Jesus de Nazaré é o santo. E quando nós vamos em direção a ele o tempo todo, cada dia mais você compreende mais. O seu coração se abre mais. E você passa a ver as outras almas que não têm a proximidade que você tem. Que não está tão perto de Deus como você está. E o que ele derrama dentro de você, você volta para trás e abraça aquele que não tem. E diz, olha, o Senhor me deu e ele vai me dar de novo. E eu estou derramando na tua vida. Aleluia! Um pouco do óleo precioso que ele me deu. E o que é isso, pastor? É você levar palavras revigorantes para os que estão enfermos, para aqueles que não estão entendendo, para aqueles que estão sofrendo. E você ser, aleluia, um atalaia nessa terra. E não a mula que eu estou vendo aí, um monte de crente que é mula. Está na igreja há 200 anos, mas não para de fofocar. Está na igreja há 200 anos, mas é santarrão. Você não é santarrão. Você é filho do todo santo, todo poderoso. Ele é o grande santo e quer nos santificar cada dia mais. Mas isso depende da maneira que você olha para o teu irmão. Se você não olhar para ele com misericórdia, você está fora. Eu estou fora. Temos que olhar para os nossos irmãos. Eu não estou falando de irmãos biológicos, estou falando em geral, irmãos em Cristo. E olhar para eles com um olhar de misericórdia é melhor que combater ele. Ah, mas ele é rebelde demais, pastor Zé Carlos. Que lá vive pecando. Ué, e tu não peca, não? Engraçado, não é fácil. Você não pecou hoje, não? Ah, mas eu pequei, mas foi uma bobeirinha. Ué, e pecado tem esse negócio? Pecado é pecado. Assim como Deus nos tem tido misericórdia da minha vida, você tem que ter misericórdia dos outros. Para que no grande dia que o Senhor derramar do seu Pentecoste em porção dobrada para esta terra, eu imagino que isso vai chegar num momento assim de bastante tribulação. E o Senhor vai derramar para que você se levante desse lodo e diga, mas rapaz, meu Deus está vivo. E eu sinto a presença dele. Porque hoje o diabo está conseguindo fazer isso com muitas pessoas, tirando-lhe a graça do Senhor. A graça está de um lado e eu do outro. É aqueles crentes frios. Está dentro da igreja, mas a igreja nem sabe que ele está ali. Então vamos ser mais dedicados à vontade de Deus. Para que nesse grande dia, eu não vou mais para frente, nesse grande dia você possa olhar para trás assim, e o Senhor se orgulhar dos molhos que você trouxe. Construa na sua redoma algo que Deus venha se orgulhar de você. Algo que Deus venha olhar para você e dizer, minha filha, meu filho, você agora entende que outras pessoas dependem de você. Eu vou usar você como este canal para mostrar para ele que o meu povo é um povo ordeiro, manso, humilde e acima de tudo derrama da minha graça, ensina a minha graça. Oh, glória a Deus. É melhor que julgar. É melhor do que permanecer julgando um ou outro. Ah, pastor, mas eu tenho que ser bonzinho? Não, por acaso a Bíblia está mandando você ser bonzinho? Não existe bonzinho, existe o bom, Jesus de Nazaré. E eu? Não sei. A natureza humana ela não é boa.
Enquanto nós estivermos olhando pelo campo físico, aqui na terra, olhando o outro pelo que ele faz, nem ele vai e nem você e eu também não vamos não, porque o juiz só existe um. Quem tem o poder de julgar B e A é Deus, não eu. Nós somos semeadores de uma renascença, de um poder inigualável, de uma extensão muito grande. Isso depende da maneira que você usa o que Deus te deu. Você tem usado essa oportunidade que Deus te deu e gerado outras oportunidades? Ou você tem achado que essa oportunidade é tua? Não, você já passou por ela. Agora, anuncie esta oportunidade às pessoas que zelaram de você quando você era novo convertido. Você lembra disso? E sempre tem um ou outro que Deus prepara para colocar do teu lado e dizer, olha, não desista. Vamos para o culto de oração hoje? Você lembra disso? E você ia com aquela sede, porque por que o novo convertido no comecinho não tem crente melhor de lidar do que eles? Por que depois eles vão afastando? As pancadas. E às vezes somos nós mesmos que damos desprezo. O novo convertido, ele é igual um bebê, ele só conhece a mãe igreja. Vou para a igreja. Aquela sede. E tem pessoas que cortam aquela pessoa bem no tronco. E às vezes é um crente. Por também não estar posicionado numa posição de voltar para trás e dar o braço ao outro. De repente ele também está precisando de um braço. Mas pastor, tem 3, 4 anos que essa pessoa é crente, mas tem pessoas que é assim. Quantos filhos vocês têm? Não tem um filho que é mais ligeiro que o outro? Eu mesmo andei com 7 para 8 meses. Minha mãe fala que eu sou um dos filhos que mais fiz coisas assim, muito cedo. Mas já tem aquele filho que para andar, vai andar com quase 2 anos. Não tem? É isso aí, a mesma coisa é o novo convertido. Tem aquele bebê que ele dá mais trabalho. Dá trabalho para tudo. Mas a mãe igreja não deixa, vai ensinar ele do mesmo jeitinho daquele que andou com 7 meses, como no caso meu 7 para 8 meses. Se eu tivesse demorado quase 1 ano para andar, minha mãe ia ficar lá ensinando eu, vem, né? É assim que você tem que se voltar para aqueles que não têm ainda a compreensão que você tem, que não chegou aonde você chegou. É assim que você tem que olhar para eles. São ainda criança e ainda Deus não abriu e nem saiu a catarata dos olhos deles. Eu vou amá-los, eu vou ensiná-los, eu não vou desistir. Tem mãe que desiste do próprio filho, mas o Senhor diz que pode ser que uma mãe, o filho venha pedir um pão e ela dá uma pedra, mas eu jamais Deus vai te dar uma pedra. Ele sempre vai estar gerando para nós uma oportunidade. Da mesma maneira, nós temos que gerar para os outros. Se nós agíssemos desse jeito, de maneira nenhuma existia fofoca entre nós. A igreja seria uma grande joia única. E a glória de Deus era tremenda. Mas infelizmente, tem no nosso meio pessoas que é difícil para se enquadrar. Não posso dizer que eles nunca vão. Às vezes eu falo, né? O dia que eu estou mais agitado aqui, eu falo. Eu acho que nunca vai. Mas eu não sei do dia do amanhã. De repente você pode estar passando hoje por uma grande dificuldade. Hoje, agora à noite. E que não sabe nem o que você vai fazer direito amanhã. Mas deita em paz, o amanhã não te pertence. Assim como tu zela de pessoas que não entendem direito o que Deus quer, assim o Pai zela de você. Faça por aqueles que não entendem. E o Senhor vai estar fazendo por você. Eu estou falando isso para alguém, eu não sei quem é. O Senhor quer fazer por você. O
problema é que muitas vezes a gente quer que só o Senhor faz por nós. Quando é que nós vamos produzir? Ele quer ver você fazendo. Porque Deus, quando Ele entra na tua vida e na minha vida, você passa a ser a diferença. E não ser igual a ninguém, mas ser a diferença. Surpreenda Deus. Em vez de ficar aí se lamentando por B e A, meu Deus, a minha vida é isso, é aquilo. Não, começa a dizer, a minha vida é frutífica e eu vou lançar semente. Oh, glória a Deus. Eu dentro da minha igreja, eu vou cuidar daqueles que são novos convertidos. Porque o dia que a graça do Senhor sobressair sobre a vida dele, com certeza a minha vida também vai receber essa porção dobrada do Espírito Santo. Porque quando você constrói para baixo de você, estou falando em nível social, eu estou falando em nível espiritual. Às vezes as pessoas não têm o teu nível de espiritualidade, porque você já pagou um preço a mais. Você jejua, você ora, mas o novo convertido nem sempre faz isso. Nós, os crentes velhos, já não faz isso. Mas tem aquelas pessoas que é dedicada, é profunda em gerar intimidade com Deus. Você pode saber que essa pessoa gera para depositar em outras vidas. Porque basta a graça de Deus para nós. A graça do Senhor nos basta. Não quero me aproximar de Deus para ficar rico. Não quero me aproximar de Deus porque eu tenho interesse num cargo. Não, nunca oro com relação a isso. A gente se aproxima de Deus para adorar, para dizer para Ele a eficácia dele na nossa vida. E para agradecer por tudo que Ele tem feito. E Ele lá de cima, Ele olha e diz, a minha igreja continua de pé por pessoas que existem. Por mais que as igrejas estejam rebeldes por aí, mas ainda existe um povo diferente no meio. E esse povo pode e é a solução de alguns rebeldes. Talvez a pessoa está rebelde hoje, mas o seu joelho vai fazer a diferença. É melhor do que falar deles. Mas eu vivo fazendo isso, eu vivo num sofrimento. Pastor, no mundo tu terás aflição mesmo. Você só vai ter descanso quando isso tudo parar aqui na terra. E o seu e o meu descanso está sobre a soberania de Deus. Sobre o telhado dele, que é aí além do que nós imaginamos. É lá na Nova Jerusalém que tu terás e eu terei descanso. Aqui às vezes a gente para só para respirar, mas continue trabalhando. Conquiste uma alma por ano. Pastor, por que você não falou uma por mês? Não. Trabalhe só com aquela. Só com uma. Conforme a vida daquela pessoa for sendo abençoada, presta bem atenção, a tua também vai ser. Mas deposite tudo que você conhece de Deus na vida dessas pessoas, que muitas vezes são tratadas como rebeldes, que não entram pelas portas. E nem sempre falando funciona, viu? Às vezes você tem que pegar uma vida que está ali, que você nem está próximo dele, mas você começa a orar por ele, que é assim que as orações têm que ser. Para com esse negócio de me dá, papai. A única coisa que tu vai receber é uma ripada nas costas, porque Deus sabe que você não é bebê mais. Você não é adolescente, nem criança mais. Mas Deus te ergueu e te colocou de pé e te deu uma direção. E muitas vezes Ele nos dá e nós não queremos essa direção. Queremos continuar com a nossa pirracinha do mesmo modelo de quando nós entramos fermentando, fazendo fofoca e tudo que é coisa errada da igreja, nós estamos ali no meio. Calma que a conta chega. Deus quer ver você e eu dando fruto. E fruto de boa categoria, de boa excelência, de uma qualidade inigualável. E é isso que Deus quer. Então a palavra de hoje é isso. Pastor, mas eu estou num sofrimento, o senhor não vai falar nada para mim?
Às vezes a culpa é tua desse sofrimento todo. Faz hora que você aprendeu a andar, mas não sei, tem medo de ficar de pé, por quê? Uma vez de pé, jamais você cai. De pé, olhando para o Senhor, Ele é a tua força, teu escudo broquel, Ele é tanta coisa na nossa vida. Começa a determinar que o Senhor é maior de qualquer sofrimento que você venha estar passando, por qualquer vazio, por qualquer enfermidade, por qualquer insegurança que você esteja vivendo, e no meio desse turbilhão todo você vira o teu olhar para uma vida especial dentro da igreja, um vizinho, não importa quem é, e começa agora a bater o joelho por ele, e daqui a pouco ou por ela, e você vai ver o quanto Deus vai te abençoar, porque bem-aventurado é o homem e a mulher de Deus que entende que precisa produzir, zelar dessas almas, que não entende direito nem o que é Deus ainda. Ah, pastor, mas ele tem muito tempo que ele está dentro da igreja, mas ninguém nunca abraçou a causa dele ou dela. E Deus está despertando alguém aí hoje para ser essa ferramenta que sutilmente, com muito cuidado, vai começar a orar por essa vida. Tem crente que só ora por ele mesmo. Ó Pai, me dá. Ó Pai. Não é assim não. Leva até os pés do Cordeiro uma outra vida. E você vai estar replicando o que Jesus fez. Ele fez isso por mim e por você. E não foi no pé do Cordeiro, ele foi no pé do cruzeiro. E ele não estava no pé do cruzeiro, ele estava na cruz. Um dia ele fez isso e mostrou para o Pai: Senhor, eu quero esse povo para mim. E esse mesmo amor, essa mesma visão, Deus não proibiu nenhum de nós de não termos ela. Deus está te dando isso hoje. Olhe, conquiste almas para Jesus. E a minha vida é difícil? Talvez está difícil porque só vive falando que está difícil. Você mais reclama. Acho que está na hora de você dar mais glória. Começa a distorcer tudo isso, que você vai ver uma visão muito além do que você está vendo. Produza. É tempo de nós produzirmos. Corra, porque o tempo está curto. Amém? E assim quero agradecer a todos. Amanhã eu dou sequência nesse estudo. Eu não estou com uma nuvem no olho, é o raio da diabetes, né? Às vezes quando ataca a vista minha. Só que graças a Deus estou bem melhor dos dois olhos, né? Agora porque eu acho que eu saí ali e quando eu vim com essa nuvem. Então tá meio difícil para me ler. É uma nuvenzinha que dá no olho, mas amanhã eu vou estar perfeito aqui para a honra e glória do Senhor. E desta maneira vamos orar. E vocês entenderam o quanto Deus precisa de você? Diga aí para você mesmo: a obra de Deus é feita por mim. Se eu ficar aqui reclamando, eu vou gerar uns crentes reclamando também. Mas se eu ficar aqui dizendo que o Senhor é grande, que todas essas lutas que eu estou passando vai passar, tá? Eu não estou morto, eu não estou morta, o Senhor ainda está na minha vida, agindo, tendo controle, eu vou fazer a vontade dele e pronto, acabou. A vida nossa aqui é transitória, é muito rápido, daqui a pouco nós todos iremos embora. E aí vem o questionamento. Vai chegar no céu com as suas mãos vazias? Eu vou chegar lá com as mãos vazias? De jeito nenhum. É tempo de você e eu produzirmos na casa do Senhor. Amém? Vamos orar? Bendito Deus, nosso Pai, poderoso, digno de toda honra e toda glória nesta terra. E além desta terra. Nesta noite, meu Deus, apresento a vida do Júnior, da Kelly, aonde eles estiverem, Pai, que o Senhor possa fazer notório o teu nome. Livra do homem mau e daquilo que possa, Pai, contrariar. Que o Senhor possa, meu Deus, constituir todos os dias a tua vontade na vida deste casal. Apresenta a vida da pastora Maria Aparecida, do pastor Cidercino. Ó Jesus, aonde eles estiverem,
Apresento, meu Deus, o pastor Gilmar lá no Piauí, missionária Cida Lima. Que o Senhor possa, meu Deus, todos os dias, continuar dando a eles ânimo de estar na sua presença. Senhor, meu Deus, eu apresento a vida do Diadema nesta noite. Aonde o Diadema estiver, que o Senhor seja por ele e ele pelo Senhor. Dê livramento aos filhos, saúde à esposa, e que esta família venha todos os dias crescer e crescer na tua presença. Meu Deus, nesta noite também apresento a vida da irmã Josefa, lá onde ela estiver. Ela, o esposo e todos que estão ligados a ela. Que o Senhor venha dar saúde e saúde em abundância. Pai, também nesta noite, eu apresento a minha mãe e os meus irmãos, aonde eles estiverem. Apresento a vida de cada um, Pai, porque eu sei que o Senhor está no controle da família de minha mãe, a família a qual eu fui gerado. Senhor, abençoe também a Anne, que é enteada minha, a Samira, que é enteada, meu Pai, e também a minha esposa, o nosso casamento, e tudo aquilo, Pai, que o Senhor tem para fazer nas nossas vidas, que o Senhor tenha liberdade para fazer isso, que nós venhamos ter uma noite, meu Deus, abençoada pelo Senhor. Abençoe, meu Deus, grandemente a vida do Alisson Tolinato, que o Senhor possa cada dia, Pai, abençoar extremamente da maneira tua. Deus, apresenta a vida da minha tia, a tia Tiana, onde ela estiver, lá no Vilhena, não sei aonde ela está, se ela está viajando ou não, mas aonde ela estiver, o Senhor é Deus. Abençoe a vida da Ângela, dos meus primos, todos eles, Jesus. Mas seja com a saúde de minha tia, porque eu sei que o Senhor é um grande Deus, médico dos médicos, e que todos os dias, Pai, o Senhor venha nos lembrar do quão grande o Senhor é. O Senhor é Deus do impossível. Abençoa o meu primo Agnaldo, que também tem a mesma função que eu, que está ali hoje pastoreando, que a sua igreja venha, Pai, prosperar todos os dias, e que todos que estão ali, Pai, possam ser conhecedor da tua verdade, e esta verdade fazer a mudança necessária nas nossas vidas. Abençoe a vida de todos, Pai, que estão hoje aqui neste trabalho, os que estão por dentro, os que estão por fora, não importa, o importante é dar crédito à palavra. Aqui a estrela é o Senhor e não eu. E desta maneira nós agradecemos por tudo que o Senhor tem feito até os dias de hoje. Muito obrigado por esta palavra, e assim nós te agradecemos em nome de Jesus. Que a graça de nosso Senhor Jesus, o amor de Deus, a consolação e a comunhão do Espírito venha estar com todos. E tem um dia maravilhoso. Amanhã, quarta-feira, a gente vai estar aqui a partir das 7 e pouquinho. Já estamos aqui falando de Deus. Eu vou dar sequência nessas mesmas palavras, mas um pouco diferente amanhã. Que o Senhor pode mudar tudo também, né? Ele é Deus. E se Ele é Deus, Ele tem poder para mudar tudo. Estou aqui como canal e não como representante de nada. Não represento nada. Porque para representar, irmãos, eu não estaria vivendo a realidade. Você, quando está falando de Deus, você é parte do reino. Você não está representando ninguém, não. Porque não tem como representar Jesus se Ele está aqui comigo e Ele está com você. Nós somos apenas canal que fala aquilo que o Espírito Santo de Deus coloca na nossa boca. Se eu continuar falando aqui, eu vou estar falando de mim mesmo. Aí daqui a pouco vocês vão ver eu brabo aqui. Já com Deus, essa coisa com Deus é diferente. Tá? Até amanhã, e que Deus abençoe a todos. E amanhã estaremos aqui para a honra e glória do Senhor. Fui.